Portanto, meus irmãos, quando Jesus purifica o templo usando no Evangelho de João, nós vamos usar o capítulo 2, a partir do versículo de número 13, nós vamos usar, tá? E que diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Presta atenção, porque Jesus permite que colocasse o nome desses 4 fatores importantes que estavam sendo comercializados no templo: o boi, a ovelha, a pomba e os cambistas. Deveria ter carneiro, deveria ter bode para a expiação do pecado, mas Jesus coloca apenas esses 4. Esses eram os 4 produtos à venda dentro do templo. Tendo feito um azorrague ou um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. As pombas, depois de ter expulsado os bois, as ovelhas e os cambistas, por último, ele pega os que vendiam as pombas e, segundo a Bíblia Sagrada, ele faz com que seja tirado dali. Ele faz com que seja arrancado dali todas aquelas pombas e as pessoas que estavam as vendendo. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Eu falei, Isaías deixa claro isso em Isaías 53. Por causa do zelo da casa do Senhor, o zelo da casa que somos nós, ele se entregou na cruz do Calvário. Consumiu a vida dele na cruz. Iria continuar consumindo até a consumação dos séculos. No Salmo 69, fala no verso 10 ainda mais claro: o zelo da minha casa me consumiu, quando na verdade é consumirá. Mas vamos lá. A Bíblia diz, no verso seguinte, o verso 18, perguntaram, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Por que fazes isso? Então ele respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Louvado seja o Senhor. A grande contradição dos fariseus, dos saduceus, enfim, dos escribas da época, dos eruditos da palavra, que eles criam nas Escrituras escritas por Moisés, mas não criam na palavra de Jesus. Foi o grande problema deles, de Caifás, de Anás. E hoje, muitas pessoas querem crer erroneamente na palavra de Jesus, mas não querem seguir as Escrituras. Olha que paradoxo, né? Então, a Bíblia diz que próximo da Páscoa, Jesus
vai subir a Jerusalém, vai entrar no templo. E quando ele entra no templo, ele encontra dentro da igreja, no lugar onde tinha que ter vidas adorando o Senhor, ele encontra bois, ovelhas defecando e causando sujeira dentro do templo. Ele encontra pombas e cambistas. E há 4 peculiaridades no boi, na ovelha, na pomba e no cambista. Os cambistas, porque foi por míseras moedas, 30 moedas de prata, o valor que deram a Cristo, ao entregar a Judas 30 moedas de prata para que ele o traísse. Os cambistas representam, na obra de Deus, aqueles que estão dentro da igreja, dando valor a você pelo que você tem, comprando a sua fé, comprando o seu coração, ou dando a você a opção de vender o seu coração, ou de entregar o seu coração àquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então Jesus está revoltado, e está exatamente ali o que Deus permitiria que estivesse, para que nós aprendêssemos sobre isso. A permissão de Deus permitiu que eles entrassem, porque Deus poderia ter matado os cambistas, os vendedores de bois, de pombas e de ovelhas antes que entrassem dentro do templo de Deus. Como ele havia matado os filhos de Arão por queimar incenso estranho diante do Senhor, poderia ter feito, mas ele precisava ter deixado esses marginais entrar, para que Jesus os pegasse e revelasse a nós, através do Espírito Santo, o que significa os vendedores de bois, de pombas, de ovelhas e os cambistas. Então os cambistas, repito, é aqueles que colocam preço na sua fé, é aqueles que destinam quem você é e o Deus que você serve pelo carro que você tem. Você vale pelo que você tem. Se você tem uma casa humilde e você anda de ônibus, você é um desgraçado. Você é um pobre, sem unção, sem a bênção de Deus. Você está vivendo uma maldição. Não é assim que eles falam? Agora, interessante. E as faxineiras da igreja? Eles pregam para elas também a riqueza? Ou elas devem continuar pobres, andando de ônibus, de metrô encoxadas, morando em casas pobres? Os cambistas estão espalhados nos templos, nos locais de reunião evangélicas. Estão lá, desvalorizando o que você tem. Sabe como que eles desvalorizam o que você tem? Porque eles não dão valor ao trabalho suado que você trabalha para conquistar o dinheiro de dignidade e quer arrancar tudo que você tem. São os cambistas, querem arrancar tudo que você tem para comprar os seus aviões, as suas fazendas e aumentar o número de filiais, porque não é igrejas não. Eles querem mais filiais para arrecadar mais e dominar o bairro, dominar a cidade, dominar a região, o estado e o país. Essa é a grande verdade. Os cambistas foram expulsos. E os que vendem pombas? Porque pomba foi justamente, segundo a Bíblia Sagrada, em Lucas 2:24, as pombas foi a representatividade daquilo que foi levado por Maria e José até Simeão, até a casa do Senhor, porque eles eram pobres. E quem não tinha condições financeiras, ao apresentar o filho ao 8º dia, apresentava com rolinhas ou com pombas. Então a pomba representava a oferta de Cristo. E o Espírito Santo, em Mateus 3, ele desce em cópora de pomba para representar o Espírito Santo. Então Jesus vai expulsar os que estavam vendendo pombas e tirar elas de lá. Porque seja o ser animal irracional ou o ser humano racional, não importa, não se brinca com o Espírito Santo. Não se pode usar a prerrogativa que Deus tem, da mesma forma acharmos que temos a mesma autoridade. Deus faz como quer e aquilo que quer, porque Ele é soberano.
Então a pomba representa o que está acontecendo na igreja. Os vendedores de pomba estão vendendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é a preço de grana, de oferta. É assim que faz as igrejas. Espírito Santo, ele não está sendo entregue pelo caráter da pessoa. Ele não está sendo entregue pela conversão genuína e íntegra das pessoas. Ele está sendo levado para as pessoas refletirem segundo a ideologia que o pastor tem, segundo a filosofia que ele tem, segundo a teologia que ele tem, segundo o raciocínio que ele tem. Ele quer imputar isso nas ovelhas. E através disso é que ele então destina como os seus membros, o seu fã-clube vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo representa a santidade da Santíssima Trindade. Ninguém pode usar o Espírito Santo para poder oferecer sacrifício a Deus. Não, porque nós aprendemos que nós obedecemos a Deus, sacrificamos a nossa carne para depois receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é intocável, ninguém pode blasfemar contra ele. Então o Espírito Santo, você não recebe ele porque dá dízimo ou oferta. Você não recebe a ele porque você fez um sacrifício em prol, em detrimento da vontade do pastor ou da religião. O Espírito Santo você recebe quando de fato você obedece, você teme a Deus. Então você recebe o Espírito Santo. Então Deus expulsa os vendedores de pomba e as pombas dali. As ovelhas, a Bíblia diz, Isaías 53, que Jesus foi entregue como ovelha ao matadouro, aos escarnecedores, para ser crucificado, levando as nossas iniquidades, levando as nossas enfermidades espirituais e físicas. Foi humilhado. Então a ovelha representa o próprio Jesus, usando a humildade de Jesus, usando a misericórdia de Jesus, porque Jesus não está presente fisicamente aqui, então usa o nome de Jesus, uma paz subjetiva, um amor subjetivo, para usar a prerrogativa ou o direito que acham que tem de abrir uma igreja e pregar Jesus como acham que devem pregar. Jesus não está à venda. E ovelhas representa tanto Jesus como as almas. A Bíblia disse que o boi, em Marcos capítulo 10, verso 43 ao 45, que Jesus veio para servir, vai dizer também em Mateus. E aquele que quer ser o maior deve ser como ele, servir. E o boi era usado para arar a terra, para carregar peso, puxar as carroças. O boi era usado para amenizar o trabalho do homem. Então o boi representa o Evangelho de Marcos. Por quê? Porque ele representa, Jesus representa, era representado pelo boi, por quê? Porque Jesus veio para amenizar o nosso trabalho. Jesus veio fazer o que nós não poderíamos fazer para eliminar o pecado. Jesus veio para carregar o peso que estava sobre nós por causa do pecado, a própria vida. Por isso que em Mateus 11, 28, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, estavam vendendo Jesus. É como se dissesse, olha, se você trouxer isso ou aquilo para a igreja, fazer isso e aquilo, Jesus estará a seu serviço. Jesus será o boi da sua vida. Jesus, nós estamos vendendo o serviço de Jesus. Você só será abençoado se você entender quanto custa o trabalho de Jesus. E na verdade, não é bem assim. Nós temos a certeza de que temos que cumprir o nosso papel como dizimista, como ofertante, como obreiros. Alguém pode ser diácono, alguém pode ser presbítero, alguém pode ser evangelista, alguém pode ser aquele que vai ajudar a fazer a faxina da igreja. Entendemos tudo isso. Mas tudo isso nós fazemos por amor.
Não é porque nós compramos esse ministério, esse chamado que cada um de nós podemos ter com dinheiro, ou com o nosso saber, ou com o nosso intelectual pessoal, ou com a nossa graduação acadêmica, ou porque achamos que temos condições, qualificações, porque alcançamos ela por nós mesmos. Não. Tudo que alcançamos é bondade de Deus. E ninguém pode se gloriar diante do Senhor. Porque tudo que recebemos provém de Deus e não de nós. E isso é importante que as pessoas entendam. Isso é importante que você e eu entendamos. Que as coisas de Deus não são da forma que nós achamos que são. Por isso, meus amados irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque a palavra, ela nos dá a certeza e a convicção de que Deus é poderoso, Deus é santo, Deus não se deixa se escarnecer, e não há homem, não há ninguém que possa mudar os princípios de Deus pela sua própria vontade.